Sejam muito bem-vindas à nossa aula aqui do Discipulado de Mulheres Profundas. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido bênção. Nós vamos continuar falando desse módulo de identidade. E o nosso texto base é João 1, a partir do versículo 19. E eu vou ler até o versículo 23. Fica comigo. Mas, vou te dar uma tarefa para depois dessa aula. Ler Lucas 1, 2 e 3. Lá está contando um pouquinho sobre João Batista, para você entender quem foi esse homem, o grau de parentesco que ele tinha com Jesus. Porque aqui nós somos mulheres profundas, a gente não fica só no rasinho, a gente não fica só nessa aula, né? A gente quer mais de Deus, então vamos embora. Vamos lá. 19. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem quem és tu. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe, quem és, pois? E és tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, as pessoas sempre vão querer respostas sobre quem somos. Isso é natural. O mundo e seus filhos, quando você era pequeno, da onde eu vim da barriga da mamãe, a gente sempre vai buscar por essa resposta de quem a gente é. E as pessoas sempre vão ter essa pergunta. Esses homens, não diferente da gente, queriam uma resposta sobre quem João era. Quem é você? O que você diz sobre você? E nesse tempo, mulher, o mundo clama, a sua família clama, os seus amigos clamam, a igreja clama, o mundo que você está, o lugar que está inserido clama para saber, ter respostas de quem você é. E isso não é algo ruim. Nesse contexto, a intenção era ruim, mas no contexto geral, existe um clamor para que você manifeste quem você é, a sua identidade em Deus. Então as pessoas, elas sempre vão ir atrás de você querendo alguma resposta. Isso é natural. O outro ponto que a gente vê nesse texto e que a gente precisa estar muito bem resolvido é que sempre... Olha, você não é a última Coca-Cola do deserto que passa por isso. Sempre, tá? Porque às vezes a gente se coloca num lugar de privilegiada, de receber tudo que é de ruim no mundo. Não, você não é privilegiada. Tá todo mundo no mesmo processo, em nome de Jesus. Sai desse lugar de vitimismo. Não é. Todo mundo passa por isso, de que os outros têm uma visão errada sobre nós. Porque quando esses homens vão até João... Eles vão fazer uma pergunta, mas lá do fundo, eles já têm o que eles pensam sobre João. Tanto que João vai falar assim, eu não sou Jesus. A pergunta nem era essa. A pergunta é, quem você é? E ele responde, eu não sou Jesus. João era tramontina, assim, direto e reto. Ó, vocês estão fazendo essa pergunta, quem eu sou? Mas vocês estão querendo saber se eu sou Jesus. Olha, eu não sou Jesus, eu não sou Cristo. A grande verdade é que o mundo vai clamar por respostas e muitas dessas respostas já vêm pré-definidas na mente das pessoas. Muitas das vezes as pessoas vão querer aparentemente saber quem somos, mas já carregam sobre nós uma percepção e muitas das vezes erradas sobre quem nós somos. Então, não olhe isso como uma ofensa. Às vezes a gente olha essa circunstância de pessoas querer saber quem a gente é, mas eles já vêm com verdades sobre nós e que são erradas, que às vezes não tem nada a ver com quem a gente é, e a gente fica ofendida, a gente fica triste. Meu amor, eu quero te tirar desse lugar, que isso é normal, tá? É o mundo. As pessoas vão ter visões diferentes, as pessoas vão nos rotular, as pessoas vão nos definir, as pessoas vão colocar estigmas sobre nós. É sobre isso, só que o que importa é eu ter convicção de quem eu sou. A gente gasta muito tempo preocupado com o que as pessoas pensam sobre nós, tentando nos vitimizar, tentando nos fazer eu sou a perseguida, eu sou a desfavorecida. Pelo amor de Deus, mulher, você é filha de Deus, você é a imagem de um Deus e essa postura e esse comportamento não confere com a mulher que Deus te criou para ser. Então, o que João está dizendo? Cara, eu não estou nem um pouco preocupado com o que vocês estão dizendo sobre mim. Eu já vou logo dizendo, eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Eu não vou nem gastar o meu tempo tentando te explicar quem eu sou. Mas eu vou logo dizer, isso que você está dizendo aí,
Eu não sou. Vamos logo esclarecer as coisas? Então a gente precisa estar muito bem resolvido na nossa identidade para que a gente possa ter convicção do que a gente é e também daquilo que a gente não é, sem se ofender, sem se colocar numa posição de vítima, de coitadinha, em nome de Jesus. A imagem de Deus que temos que revelar não é de um Deus menor, não é de um Deus, eu sou coitadinho. Não, você é a imagem de Deus. E você precisa tomar posse disso, de um Deus poderoso. E você precisa manifestar essa identidade. E a gente passa uma vida inteira nessa posição. Mas todo mundo pensa assim. Para, tu não é coitadinha, tu não foi criada para isso. O que te falta? Saber quem você é, ter convicção de quem você é, independente do que os outros pensam. E a nossa preocupação não é dar respostas para as pessoas sobre quem somos. A nossa preocupação precisa ser revelar, através das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, do nosso comportamento, quem somos. Porque a gente está muito preocupado em falar, só que a nossa fala não dá respaldo às nossas atitudes. Se as pessoas dizem que somos algo, é a nossa atitude que vai dar respaldo sobre quem somos. Se as pessoas dizem assim, mas ela é uma pessoa, um exemplo, fofoqueira. Você não precisa se justificar, é só não ser fofoqueira, é só revelar quem você é. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com os outros, mas as nossas, já para pensar que talvez é a tua atitude que tu tá revelando, que tá dando respaldo sobre as percepções das pessoas, que não é o caso do João, mas a gente está aqui, para discipular vocês. Porque a gente sempre mira para o outro e o que eu tô fazendo para as pessoas pensarem isso sobre mim? Mas quando eu tenho uma identidade muito bem resolvida, eu sei o que me serve e o que não me serve. O que me cabe e o que não me cabe. E a minha preocupação não é dar resposta porque as pessoas dizem. A minha preocupação é simplesmente revelar o que Deus me chamou para ser. É apenas ser quem você é. Jesus não precisou ficar dizendo quem ele era. Ele simplesmente foi quem ele tinha que ser naquele tempo. Então a gente não precisa gastar tempo dizendo quem somos. A gente tem que gastar tempo sendo quem somos. Então você precisa ter convicção de quem você é. Por muito tempo eu sofri um estigma, eu não sei porquê, né, gente? Mas ela é metida, ela é isso, ela é aquilo. Não sei, talvez seja meu jeito de falar, né? Mas eu sempre fui muito bem resolvida nisso. Eu sempre soube quem eu era. Então eu não perdi tempo tentando falar assim, amiguinha, eu não sou isso. Fulano, não. Eu vou ser quem eu sou. Você vai me conhecer. E a revelação de quem eu sou vai desconstruir os seus pensamentos sobre mim. Se desconstruir, tudo bem, eu respeito. Mas você precisa estar muito bem resolvida. E aquilo que o outro fala sobre você não pode te afetar. Não pode alterar. Você só tem que se preocupar em quê? Revelar. Repete comigo. Revelar quem Deus te chamou para ser. Outro ponto é que a gente vai perceber, com as respostas de João, a gente vai ver uma crise sim sendo estabelecida ali. Eles falam assim, a gente chegou aqui achando que você era uma pessoa, você já falou que não é, então quem você é? Entende? Você é Elias? Você é profeta? Gente, é normal as pessoas querendo nos comparar com os outros e tentar nos enquadrar num formato. Criar cópias em grandes escalas. Mas também outra coisa que você vai perceber em João é que João entendia muito bem quem ele era. E a crise que foi levantada externa não teve poder de gerar crise interna dentro dele. Então, a crise que está do lado de fora não pode gerar crise dentro. Quando eu sei quem eu sou por dentro, as crises não têm poder de me afetar, as crises externas. Então, criou-se uma crise e João está super de boa. Vocês estão dizendo que eu sou... Gente, mas eu não sou isso. Saber quem somos não vai nos gerar crise de identidade. Ser parecido não nos torna igual. A Bíblia vai dizer lá em Malaquias, eu pedi para vocês abrirem lá em Malaquias 4, 5 e 6, vai dizer assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Lucas, abre lá, Lucas 1, 17. Esse texto está lá na tarefinha que eu passei para vocês. Lucas 1, 17. Irá diante dele no espírito
Está falando de João Batista. E virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E a gente precisa entender que ser parecidos não nos torna igual. Deus tem algo muito específico e peculiar para cada um. Mesmo que uma unção, uma virtude derramada seja algo muito parecido, seja algo muito específico, a forma de se movimentar, e Deus, ele vai fazer da forma que ele quer, mas a gente precisa entender que ser parecido não nos torna igual. A gente vai se parecer muito, porque a gente veio da mesma origem, a gente veio do mesmo lugar, a gente foi feito pelas mesmas mãos, então às vezes a gente vai ser muito parecida até na forma da unção, mas a gente tem que estar muito bem resolvido na nossa identidade, sabe? É que por mais que sejamos parecidos, nós não somos iguais. Chega de querer falar como a outra mulher, pregar, cantar. Eu vejo muita gente igual, entonação de voz. Você precisa entender que podemos ser parecidos naquilo que carregamos, porque carregamos o mesmo espírito, mas nós somos iguais. Você precisa entender que Deus tem algo muito específico e muito particular. Deus ama a unidade, a diversidade. Não é sobre algo uniforme, tudo igual. Não é igual o conjunto de taças que eu tenho dessa, que elas são todas iguais. Mas eu tenho outras taças aqui, em outros formatos, em outras cores. Elas são parecidas, têm o mesmo propósito, mas ao mesmo tempo são diferentes. Mas a gente quer ser igual um conjunto dessas taças aqui, que são todas iguais. Não reparem uma que está cheia. Sermos parecidos e sermos iguais. Ter o mesmo formato, a mesma cor, a mesma missão, o mesmo propósito. Mas você não sabe quem é quem. Tirando a água que está aqui, vocês vão saber, mas vamos supor que estivesse vazia, você não sabe quem é tudo igual. Não tem diferenciação. E não é sobre isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou assim, ó. Fomos criados pelo mesmo arquiteto, mesma fábrica. A gente tem a mesma função, o mesmo propósito. Todos são taça, têm o mesmo propósito, têm a mesma missão, mas elas são parecidas, mas não são iguais. É para isso que Deus nos tem nos chamado. E João entendia isso. A gente é até parecido, eu e Elias. A gente até tem o mesmo propósito, a gente serve pela mesma coisa, fomos enviados pela mesma pessoa, mas nós não somos iguais. É isso que tu precisa entender, mulher. Que Deus nos chamou, nós vamos ser parecidas. A gente carrega, a gente tem o mesmo espírito, nós somos criados pelo mesmo Deus, fomos enviadas pelo mesmo Deus, somos parecidas, mas não precisamos ser iguais. Eu preciso ser reconhecida por aquilo que Deus me chamou. E João está me ensinando que entender a minha identidade é saber que eu até posso carregar algo que Deus também derramou sobre a vida do outro, mas eu tenho algo muito específico e peculiar em Deus. E eu preciso valorizar quem eu sou, reconhecer o que Deus fez na vida do outro, mas entender que a gente serve o mesmo propósito, a gente serve o mesmo Senhor, mas eu tenho as minhas características e o outro também tem as mesmas características. Quando a gente tem essa identidade em Deus muito bem resolvida, eu sei que vou servir ao mesmo propósito, mas eu não preciso me tornar idêntico ao outro. Você não precisa ser igual a mim. A gente vai servir ao mesmo Senhor, a gente vai servir a Deus, a gente vai cumprir o mesmo propósito, a gente vai sacudir essa terra. Parecidos, mas não iguais. O ponto que eu quero trazer para você é que, mesmo você sabendo quem você é, não vai impedir que as pessoas tenham percepções sobre vocês, tá? João era muito bem resolvido, ele sabia quem ele era, mas isso não impedia que as pessoas criassem opiniões que não eram verdadeiras sobre ele. E fique muito bem tranquila, fique bem resolvida. O que é importante? É saber quem você é. Não vai ter controle sobre a mente, sobre a opinião dos outros, e é sobre isso, e isso não te afeta. É muito falado isso, mas é verdade, não importa o que as pessoas dizem sobre você, importa o que Deus diz sobre você, e isso precisa ser uma verdade. Muitas das vezes, sim, eu preciso me analisar. Mas muitas das vezes vão ser opiniões que eu não tenho controle. E tudo bem. Vida que segue. O que você tem que se preocupar, e eu já falei, é só revelar. Se você está revelando a Deus, fica tranquilo. Que as suas atitudes vão dar respaldo a quem você é. Quando a gente tem um entendimento real e verdadeiro de quem somos, fica tranquilo, porque vai desconstruir, vai desvalidar verdades, conceitos, pensamentos
que são errôneos das pessoas sobre nós. Quando a gente começa a revelar a nossa identidade, automaticamente é desconstruído qualquer mentira sobre nós. Só que a gente está preocupado muito em justificar, ao invés de revelar. Mulher, Deus quer nos levar para um ambiente onde a sua preocupação é apenas de revelar a sua identidade. Porque a revelação da tua verdadeira identidade vai desconstruir qualquer mentira. É sobre isso e tá tudo bem. Outro ponto é que não é sobre você. A Bíblia vai dizer assim, tudo bem, você falou que não é Cristo, você falou que não são eles, tá, mas aí, que dizes de ti mesmo? Meu Deus do céu. Deixa eu te falar. Tramontina, segura, aperta o cinto aí. Desculpa. Tô nem aí pra quem você é, o que você fez, o que você estudou. Não é sobre você. Às vezes a gente quer... Olha, eu fiz 3 faculdades. Eu fiz um curso no exterior, fiz curso de línguas. Meu amor, tua identidade não tá atrelada ao que você fez. Não é o que você diz de você mesmo. Porém, eu não posso desvalidar isso. O nosso passado, não define quem eu sou, mas constrói uma história, sabe? A grande verdade é essa. Conversando com meu esposo um dia desses, ele estava falando sobre colheita. E a grande verdade, gente, é que as escolhas que eu fiz na minha adolescência e na minha juventude construiu o que eu estou vivendo hoje. Definiu quem eu sou? Não. Porque eu posso ter feito várias escolhas erradas a minha vida toda e hoje tomar posse da minha verdadeira identidade e ser quem Deus me chamou para ser. Porém, não vai anular tudo o que eu construí. Então, o teu passado, a tua história não define quem você é, o que você fez, os caminhos, mas construiu o teu caminho até aqui. O que você vai precisar se preocupar? Cara, se eu fiz só construir coisas que não me levaram para o propósito, eu preciso hoje, sabendo quem eu sou em Deus, construir esse caminho das minhas escolhas, das minhas decisões. Entende? O que eu estudei, o que eu fiz, com quem eu casei, não vai definir quem eu sou, mas vai construir a minha história, vai facilitar a minha vida. Então, se tu é muito jovem, se você ainda não casou e a tua história vai construir o teu propósito. O homem que tu vai escolher para tu casar vai definir muito isso. Não vai definir quem você é, mas vai ser uma construção do propósito de Deus para sua vida. E isso é uma verdade. Não é o que eu digo sobre mim que vai definir quem eu sou. Mas as escolhas e as decisões que eu faço, eles trilham um caminho em direção à jornada do propósito, do destino de Deus para minha vida. Eu sou filha, eu sou imagem de Deus. O fato de Adão pecar, o fato de Adão escolher desobedecer ao Senhor, não anulou o fato dele ser uma criação de Deus, uma imagem de Deus. Mas a decisão dele construiu um caminho diferente ao destino que Deus tinha para ele. Então, quem você é não muda, mas as suas decisões, o que você escolhe, vai trilhar um caminho em direção ao que Deus tem para você ou não. E a minha pergunta é, qual é a sua decisão hoje nesse tempo? Você precisa pensar muito bem. Uma coisa que eu tenho muito temor e tremor é decisões. Algo que eu quero falar para você, nunca tome decisões quando você estiver estressada, nervosa, irada, porque isso pode te atrapalhar do propósito. Nunca tome decisões precipitadas, escolhas emocionadas, e a gente é assim. Vá com calma, porque muitas das vezes as decisões que nós tomamos, nós não temos como voltar. E a gente toma um caminho que às vezes não tem como a gente retornar, a gente vai ter que ir. E então é um pouco mais complicado. Então cuidado com as decisões que você precisa tomar. E aí, quando eu começo a ter o entendimento de quem eu sou, eu não vou precisar mais dizer quem eu sou. As próprias pessoas dirão que você é. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quem você tem revelado, você ou a Cristo? Porque se você começar a revelar a Cristo, meu amor, se prepara que a tua vida vai mudar. A tua casa vai mudar. Os teus pensamentos vão mudar. A gente precisa começar a ficar inconformada com aquilo que a gente está revelando. A tua falta de domínio próprio sobre a tua língua, os teus pensamentos ruins sobre as pessoas, o nosso egoísmo, o nosso amor ao dinheiro.
os pensamentos horríveis que passam na nossa mente, porque eu sei que a gente aqui a gente está num lugar de segurança. Isso precisa ser algo, a tua vida, o teu desejo pelo pecado, a tua falta de fome por Deus, isso precisa te causar uma inquietação. E dizer assim, Senhor, essa não é quem o Senhor me criou para ser. Senhor, preciso ser como o Senhor é. Jesus, eu tomei aquela atitude, eu fiz isso. Eu conheço uma mulher que ela tem uma debilidade numa área e ela explode. E uma vez ela conversando comigo, e ela falou assim, pastor, eu tô muito mal, eu não consegui dormir. Porque eu fiz isso. Eu tô envergonhada. Eu falei, isso precisa gerar em nós uma inconformidade. Tipo, o que eu revelei não foi Cristo. Naquele momento, eu não representei a Deus. Isso está errado. E a minha oração é que você comece a tomar posse da tua identidade e seja inconformado com quem tu é agora. Não, eu preciso ser restaurada na verdadeira identidade que Deus me criou. Eu preciso ser reposicionada nesse lugar onde eu caí, onde eu rejeitei o que Deus tinha para mim. Eu quis ser outra pessoa, porque foi isso que Eva fez. Eva disse assim, não, eu não quero ser o que Deus me criou, eu quero ser o que eu quero. Eu quero ter um conhecimento que ele disse que não é bom para mim. Eu quero caminhar por lugares, tomar decisões que ele já disse que não é minha. Então, que nessa aula seja um tempo que você fala assim, Senhor, eu quero me submeter à tua vontade. Eu quero voltar ao jardim e renegar a minha vontade de pegar esse fruto e de desobedecer. É dizer para a serpente, eu tô cheia de curiosidade de saber o que tem para mim lá fora. Mas se o meu pai disse que não é bom para mim, não é bom para mim. Se ele já me deu tudo o que eu preciso, eu vou tomar posse daquilo que eu preciso. Você está querendo experimentar e viver coisas que Deus disse que não é bom para você e você está rejeitando e renegando tudo de bom que Ele preparou para você. Em nome de Jesus, hoje Deus está nos restaurando ao propósito original. Aonde a gente não vai querer mais provar do fruto proibido e vai querer provar da vida de Deus, desse lugar de encontro e de intimidade. Aonde a gente não vai dar mais ouvido a pessoas que nos roubam de Deus e a gente vai todo dia se encontrar com Ele no jardim. Em nome de Jesus. Não importa o que falaram sobre você, o que você pensa sobre você, ou que estão tentando te levar para um lugar que não é seu. Em nome de Jesus, é um tempo de volta e de retorno à tua identidade em Deus, aquilo que Ele te projetou lá em Gênesis. A palavra que Ele liberou sobre a tua vida, você não é parecido com nada, nem com ninguém que não seja a pessoa de Cristo. Ele colocou algo dentro de nós, Ele soprou o Espírito, Ele compartilhou conosco uma essência, só eu e você carregamos. Não permita que isso seja roubado de você. Você vai ser uma mulher profunda e cheia de Deus, revelando quem Ele é na sua vida. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Boa semana.